bem-vindos a mais um vídeo da nossa série ABC de Crochê. Como vocês viram aí, hoje é o dia da letrinha V. Caso esse seja seu primeiro vídeo aqui embaixo na descrição eu deixo um link com o gráfico da receita. Assim você pode ir comparando o que você está fazendo com o que você está vendo no vídeo e com o gráfico. Lá você também pode fazer a contagem de carreiras, contagem de pontos. E mesmo que você não saiba ler gráfico, eu tenho certeza que você vai conseguir porque é bem intuitivo. E se você é novo por aqui, já se inscreve aí no canal, curte esse vídeo e bora fazer o nosso Vzinho. Para fazer a minha letrinha, eu uso a linha Charme ou Bela. Eu uso agulha de 2,5, uma tesoura, agulha de tapeceiro para fazer acabamento e enchimento. Eu já tô aqui com a primeira parte do meu V pronta. A gente vai fazer a segunda parte e depois vai fazer a junção dessas duas pecinhas com o enchimento dentro. Com a linha Charme e essa numeração de agulha, a minha letrinha fica com 12 centímetros mais ou menos, tendo 31 carreiras aqui. Para começar aqui, eu coloco a minha linha na agulha e vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, nessa primeira carreira, eu vou fazer os pontos pegando somente a argolinha de baixo aqui dos pontos. E sempre vou começar, em todas as carreiras, no trabalho inteiro, eu vou começar a carreira pelo segundo ponto, ou pela segunda correntinha. Então, nessa daqui eu vou pegar só a argolinha de baixo. Então, o primeiro ponto é esse daqui, de onde tá saindo a linha. Eu venho aqui no segundo ponto, pego aqui a argolinha de baixo e faço um ponto baixo. Venho no próximo aqui, outro ponto baixo. E vou fazendo desse jeito até o final. A gente fez 9 correntinhas, ops, escapou. A gente fez 9 correntinhas, pulamos a primeira, então a gente vai ter o total aqui de 8 pontos. Tô chegando no último pontinho aqui, e se você tiver dúvida onde é o último, é só você contar quantos pontos você já fez. Ó, tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Agora, nas 3 próximas carreiras, eu vou fazer aumento no começo da carreira e no final da carreira. Então, vamos lá. Para trocar de carreira, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Aí, aqui eu pulo a correntinha que a gente fez e venho aqui pro segundo ponto. E vou fazer 2 pontos no mesmo ponto. Aí, a partir daqui, eu já pego as 2 argolinhas do ponto. Normalmente, era só naquela primeira que a gente pegou só a argolinha de baixo. A partir daqui, a gente sempre vai pegar o ponto inteiro, que são as 2 argolinhas. Então, vou fazer meu aumento aqui. Prossigo aqui na carreira fazendo pontos baixos, normal. Aí, eu venho aqui no último ponto, que fica pequenininho aqui no cantinho mesmo. E nele, eu vou fazer mais um aumento. 1 e 2. Faço correntinha, viro trabalho. Venho no segundo ponto e faço um aumento. Faço pontos baixos aqui e lá no final da carreira eu faço outro aumento. Aumento aqui, ó, fiz o aumento no último ponto. Faço uma correntinha, viro trabalho. No segundo ponto aqui de novo, vou fazer um aumento. Agora eu vou fazer pontos baixos aqui por toda a minha carreira. E quando eu chegar lá no último ponto, eu faço outro aumento. Cheguei aqui no último pontinho e vou fazer 2 pontos no mesmo ponto. Prontinho. Caso vocês não estejam com o gráfico aberto e queiram conferir aí, eu estou aqui com 14 pontos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e agora a 5ª carreira vai ser reta, sem aumento. Então, vou fazer aqui a partir do segundo ponto, vou fazer 14 pontinhos.
Último pontinho aqui, faço uma correntinha e viro o trabalho. E nessa carreira, de novo, a gente vai fazer um aumento em cada ponta. Então, venho aqui no segundo pontinho e faço 2 pontos no mesmo ponto. E faço pontinhos aqui por toda a carreira e lá no final eu faço mais um aumento. Cheguei aqui no último pontinho, vou fazer um aumento. Faço uma correntinha, viro o trabalho e nessa carreira eu não vou fazer aumento nenhum, vai ser uma carreira reta. Então, a partir do segundo ponto aqui, eu vou começar a minha 7ª carreira e vou fazer pontos baixos normal até o final. Terminei aqui então a minha 7ª carreira, tô com 16 pontos. Agora a gente vai passar para a 8ª carreira. Então, faz uma correntinha e vira o trabalho. A gente vai começar essa carreira com um aumento. Então, venho aqui no segundo ponto e faço 2 pontos no mesmo ponto. E agora, eu vou fazer 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Para fazer uma diminuição aqui, é bem simples. Eu simplesmente pulo o próximo ponto. Então, onde eu faria um ponto, que é aqui no próximo, eu pulo e venho aqui no outro. Pronto. Diminuição feita. Guardem essa carreira, que é um aumento, 5 pontos e uma diminuição. Um aumento, 5 pontos, uma diminuição. Guardem isso. Agora, a gente vai fazer 3 carreiras retas, sem aumentar e nem diminuir. Então, eu faço uma correntinha, viro meu trabalho e a partir do segundo ponto aqui, eu faço uma carreira reta de 8 pontinhos. 7 e 8. Faço uma correntinha e viro. Tô começando a segunda carreira aqui, das 3 que eu falei que é reta. Então, quando eu terminar a terceira, eu volto aqui com vocês. Terminei aqui a minha terceira carreira reta, terminei aqui pro lado esquerdo, que é o mesmo lado que tá esse fiozinho. E agora, a gente vai fazer outra carreira igual aquela que a gente tinha feito aqui. Faz uma correntinha para virar, faço um aumento, 5 pontos e uma diminuição. Então, fiz o aumento aqui a partir do segundo ponto. Vou fazer 5 pontos, 5. E aqui eu faço a diminuição. Como tá no final da carreira, eu pulo o penúltimo ponto e venho direto para o último. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e agora, de novo, a gente vai fazer 3 carreiras retinhas de 8 pontos. Vou fazer as 3 carreiras aqui e já volto. Terminei aqui as 3 carreiras retinhas, de novo terminei pro mesmo lado que tá aqui o fiozinho. Faço uma correntinha, viro o trabalho e agora, de novo, a gente vai fazer aquela carreira que começa com um aumento. Aí, a gente faz 5 pontos. 4, 5 e aqui uma diminuição. Então, eu pulo o penúltimo e venho direto para o último. Faço uma correntinha e viro. E agora aqui, a gente vai fazer 7 carreiras retas, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 7 carreiras e quando eu terminar eu volto com vocês. Não esquece de fazer a correntinha cada vez que for trocar de carreira e de começar pelo segundo ponto. Quando eu terminar, então, eu volto aqui. Terminei minhas 7 carreiras retinhas, totalizando aqui 23 carreiras. Agora eu faço uma correntinha, viro e a gente vai repetir de novo aquela carreira que faz um aumento, 5 pontos e uma diminuição. Então, a partir do segundo ponto aqui, eu começo fazendo um aumento. Aí eu vou fazer 5 pontos e uma diminuição. Pulo o penúltimo ponto e venho direto pro último. E agora, a gente vai fazer 7 carreiras retas de novo. Já fiz a correntinha, vou virar aqui. E a partir do segundo ponto aqui, eu faço minhas carreiras de 8 pontos. Até chegar num total de 31 carreiras. E aí, esse lado já vai estar pronto. Tô terminando aqui a primeira carreira das 7. E quando eu chegar, então, em 31 carreiras, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui em 31 carreiras
e vou cortar o meu fiozinho. Ó, vocês estão vendo que aqui tem uns buraquinhos? Aqui, aqui. Por que que isso aconteceu? Porque eu relaxei o meu ponto na hora de fazer a correntinha e virar o trabalho. Quando eu faço a correntinha, eu tenho que ficar segurando bem firme para quando virar o trabalho não afrouxar. Eu não tive esse cuidado, então ficou esses buraquinhos e isso não é bom. Só para vocês saberem que tem que fazer tudo bem firminho. Então, esse lado aqui do Vzinho tá finalizado, só falta então a gente fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, eu vou de novo aqui colocar a minha linha na agulha. Confere se aqui tem 8 pontos, tem que ter 8 pontos. Vou vir aqui no primeiro. E vou fazer um ponto baixíssimo só para prender a agulha aqui nesse ponto. E agora, como a gente tinha colocado a linha na agulha, ele ficou um pedacinho aqui que eu vou considerar como se fosse uma correntinha que a gente virou para fazer o nosso trabalho. Então, aqui eu vou fazer um aumento. No mesmo lugar aqui onde eu coloquei a agulha para fazer esse ponto baixíssimo, eu vou fazer 2 pontos. 1 e 2. Fiz um aumento, agora eu vou fazer 5 pontos. 5 e agora eu vou fazer uma diminuição. Então, eu pulo um ponto e vou direto aqui pro próximo. Prontinho. Faço aqui uma correntinha, viro o meu trabalho e aqui eu vou fazer 3 carreiras retas de 8 pontos. Começando aqui pelo segundo pontinho. 8. Fiz uma das 3, viro e começo a segunda aqui. Quando eu terminar então a terceira, eu volto aqui com vocês. Terminei aqui as 3 carreiras retinhas, então vou fazer uma correntinha, viro o trabalho e aqui mais uma daquela carreira que a gente faz um aumento no começo e uma diminuição no final. Eu fiz um aumento, vou fazer 5 pontinhos e aqui no final pulo o penúltimo ponto e venho direto pro último para fazer uma diminuição. Faço uma correntinha, viro. E aqui, de novo, a gente vai fazer 3 carreiras retas de 8 pontos. Então, quando eu terminar essas 3 carreiras, eu volto aqui. Terminei aqui essas 3 carreiras retas, tô com 15 carreiras. Então, agora eu faço a correntinha, viro o trabalho. A partir aqui do segundo ponto, eu vou fazer um aumento. Aí, eu faço 5 pontos. E lá no final, como vocês já devem imaginar, eu faço uma diminuição. Pulo o penúltimo e venho aqui direto pro último ponto. Faço uma correntinha, viro e agora a gente vai fazer 7 carreiras retas sem aumento e nem diminuição. Então, quando eu terminar essas 7 carreiras aqui, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final da 7ª carreira reta, faço uma correntinha, viro o trabalho. Aí aqui eu faço um aumento, 5 pontinhos. Uma diminuição no final, pulo o penúltimo ponto e vou direto para o último. E aqui, mais uma vez, eu vou fazer 7 carreiras retas, sem aumento, sem diminuição, e até chegar em 31 carreiras no total. E aí, a gente vai ter finalizado aqui uma parte da nossa letrinha. Já volto aqui. Terminei aqui as minhas 31 carreiras, então eu vou cortar aqui e pode puxar esse fiozinho. E agora que estou com meus 2 Vzinhos aqui, o que a gente tem que fazer? Isso mesmo, juntar essas 2 pecinhas. Para juntar as pecinhas, a gente vai fazer pontos baixos em volta da letrinha inteira, pegando as 2 partes do nosso trabalho. Aqui em cima, a gente tem os pontinhos, tá vendo? Então, a gente vai pegando aqui o pontinho da peça da frente e o pontinho da peça de trás. Sempre o equivalente. Aqui a gente vai pegar o primeiro ponto, o segundo ponto, e assim por diante, para ter certeza de que vai ficar tudo bem alinhadinho. E aqui embaixo, a gente tem essas argolinhas que sobraram, né, da correntinha que a gente fez para começar o trabalho. E aí, mesma coisa, a gente vai pegar a primeira juntas, a segunda, a terceira, tudo para ficar bem certinho. Aí aqui, nessa parte aqui, que não tem nem os pontinhos e nem as argolinhas pra gente pegar, a gente vai fazer um pontinho no espaçamento de uma carreira. Então, por exemplo, eu venho aqui onde terminou esse ponto, tá vendo? E eu vou fazer um ponto aqui, pegando da frente e de trás. Aí depois, eu venho uma carreira pra baixo e faço aqui.
Tá vendo? Desse jeito. Aí eu termino esse ponto, venho pra próxima que é aqui. Então, a cada uma carreira eu vou fazendo um pontinho. Tô mostrando aqui pra vocês colocando a agulha, que é exatamente onde minha agulha vai passar na hora que eu for fazer esses pontinhos. Tô explicando dessa forma pra vocês porque eu acho que fica mais fácil. E tá vendo? Aqui, ó, eu não vou pegar só essa argolinha, por exemplo, senão vai ficar repuxado. Eu pego toda essa parte aqui, ó, eu coloco minha agulha aqui no buraquinho e vou pegar toda essa parte aqui do ponto. Então, pra começar aqui, eu deixei uma peça em cima da outra com os dois fiozinhos aqui virado pra esquerda. Eu vou começar aqui por cima, vou pôr minha agulha aqui nesse primeiro pontinho da peça da frente e da peça de trás. Prontinho. Aí aqui eu pego um fio e faço um ponto. Pego um fio não, né? Eu pego o fio do novelo e faço um ponto aqui. Prontinho. Se eu coloco a linha na agulha antes, igual a gente faz pra começar o trabalho, ia ficar um voluminho aqui e eu não quero esse voluminho. Então, agora eu vou passar aqui pra segundo ponto. Pego aqui o segundo ponto, passo pro terceiro. Sete. E o último pontinho aqui. Já pego essas linhazinhas aqui e coloco elas pra dentro. Pra passar aqui pra parte da lateral, eu vou fazer uma correntinha pra poder fazer essa viradinha aqui, porque senão vai ficar repuxado se a gente não faz essa correntinha. E aí aqui eu vou repetir um ponto no mesmo lugar que a gente fez o último. E aqui eu sigo fazendo daquele jeitinho que eu falei pra vocês, dando espaçamento de uma carreira entre esses pontinhos. No começo é meio confuso, a gente fica na dúvida se tá fazendo da forma certa, se tá tudo certo, mas depois você acostuma e fica bem tranquilo de fazer. Ó, só pra mostrar pra vocês aqui como que fica, tá vendo? Fica todos os pontinhos aqui, bem bonitinho, todos do mesmo tamanho, ou pelo menos quase do mesmo tamanho. Se a gente dá muita distância entre eles, vai ficar repuxado, vai ficar um pontinho maior que o outro, não vai ficar tão bonitinho o acabamento. É como tá ficando. E vou seguindo aqui, me aproximando já da parte de baixo aqui do nosso Vzinho. Vou pegar o último pontinho aqui. E agora eu vou pegar as argolinhas. Não vou colocar esses fiozinhos pra dentro aqui ainda não. Vou fazer só mais umas argolinhas e já coloco eles pra dentro. Pego aqui as primeiras argolinhas. Agora eu vou pegar as segundas argolinhas. E vou fazendo assim até o final dessa partezinha aqui de baixo. Pegando todas as argolinhas correspondentes das duas pecinhas. Vou dar uma pausa assim e agora que eu vou puxar essas duas linhas. Vou puxar aqui com a própria agulha mesmo. Coloco aqui a agulha num buraquinho mais próximo e puxo elas aqui pra dentro. Vou continuar essa parte de baixo aqui que tem as argolinhas, não tem muito segredo e já volto. Já comecei aqui de volta a parte da lateral, assim como eu fiz ali do outro lado, dando espaçamento aqui de uma carreira entre esses pontinhos. Vou fazer toda essa parte aqui da lateral e quando eu chegar aqui em cima, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui na parte de cima de volta e agora, esses fiozinhos eu ainda não vou colocar eles pra dentro, porque se eu pôr eles pra dentro, vai deformar esse primeiro pontinho aqui e não é a minha ideia, né? Então, eu vou fazer o meu ponto aqui nesses pontinhos. Faço uma correntinha pra poder virar, pra fazer aqui em cima. E vou fazer aqui no mesmo lugar, com esses fiozinhos aqui pra cá. E retomo aqui
e faço aqui essa partezinha de cima, pegando os pontinhos. Vou pegar aqui o último pontinho. Faz o ponto baixo. E agora aqui, eu vou colocar minha agulha aqui pra dentro pra poder puxar esses 2 fiozinhos aqui, que ficou pra fora. Você pode também puxar eles com agulha de tapeceira, não tem problema. O que for melhor pra você. E eu enrosquei alguma coisa aqui. Fiozinhos tudo pra dentro, já costuramos aqui mais da metade. Agora, falta essa parte aqui de dentro. Eu ainda não vou começar a colocar enchimento. Eu vou fazendo um pouquinho, um pedacinho aqui de umas 7 carreiras e coloco o enchimento. Depois faço mais um pouco e coloco o enchimento. Porque o enchimento atrapalha de fazer essa junção das pecinhas. Então, eu junto para o enchimento e vou fazendo desse jeitinho. Aqui faço daquele jeitinho também de fazer uma correntinha e repetir aqui o último lugar que eu fiz um ponto baixo. Para poder fazer essa viradinha aqui e não ficar repuxado. Eu falei que ia fazer umas 7 carreiras aqui, mas eu vou fazer o suficiente em um lugar que eu sei que assim entra o meu dedo para conseguir colocar enchimento. Então eu vou vir quase até o final aqui antes de colocar enchimento nessa parte. Agora sim, vou pausar aqui para poder colocar enchimento. Coloquei enchimento e agora continuo aqui essa perninha do V até chegar aqui no meinho. E mais uma pausa para o enchimento. Aqui eu vou colocar em toda essa partezinha aqui de baixo e onde faltou aqui dessa perninha. Prontinho, coloquei enchimento aqui e agora só falta a parte de dentro aqui dessa perninha do V. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicadinho de segurar a peça, né? Que como colocou enchimento, ela fica mais durinha. Então, fica difícil de manusear, mas é tranquilo. É só um pouquinho difícil, não é muito difícil não. Uma pausa para poder colocar enchimento aqui e vou continuar fechando aqui. Última pausa para colocar enchimento e dessa vez eu vou colocar em tudo já para poder fechar aqui e finalizar a letrinha. Agora só falta fazer aqui meus últimos pontinhos. Eu aperto bem aqui nessa parte para ter certeza que eu não vou trazer nenhum enchimento para fora com a agulha. Prontinho, fiz meu último ponto aqui. E agora eu vou cortar aqui a minha linha num tamanho médio, só pra gente poder finalizar. Coloco aqui a linha na agulha. E agora, esse primeiro ponto aqui que a gente fez, que tá mais caidinho, eu vou colocar a minha agulha nele, pegando as 2 argolinhas do ponto. Desse jeitinho aqui. Aí aqui, no último ponto que a gente fez, eu vou colocar minha agulha no meio dele, pegando somente uma argolinha do ponto. E puxar assim, que aí aqui a gente formou um ponto falso e disfarçou aqui, fazendo uma ligação entre o primeiro ponto e o último ponto. Aí eu viro aqui e passo minha agulha aqui para a parte de trás do Vzinho. Desse jeitinho aqui. E aí aqui eu vou passando minha agulha de um lado pro outro, para poder ficar bem arrematado, com a certeza de que não vai soltar. Mais uma vez. E pode cortar aqui. E finalizada mais uma letrinha. Mais uma letrinha finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido fazer. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.